Agora nós falaremos rapidamente sobre a origem do sistema nervoso central. Eu digo rapidamente porque esse é um conteúdo da embriologia, da histologia, tá bom? Então vamos fazer um apanhado rapidinho. O sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso central, como vocês podem olhar no slide, ele é formado a partir do tubo neural. No tubo neural, haverá a presença de três dilatações, ou três aumentos de volume, que são que formam, aliás, o que se chama de vesículas primordiais, que são elas o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Pessoal, essas três vesículas darão origem àquilo que nós conhecemos, que nós já vimos, inclusive, em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo, tá? O prosencéfalo, então, ele vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, o mesencéfalo ao próprio mesencéfalo e o robencéfalo ao metencéfalo e a mielencéfalo, tá bem? Agora, continuando, essas estruturas formadas pela vesícula primordial, prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, vão dar origem a, como nós já dissemos, ao telencéfalo e ao diencéfalo. Ambos, como nós já sabemos, formam o cérebro. O mesencéfalo vai dar origem ao próprio mesencéfalo e o robencéfalo ao metencéfalo, que vai dar origem ao ponte cerebelo, por conseguinte, e ao mielencéfalo, que vai dar origem ao bulbo. Pessoal, a medula primitiva, que eu não havia falado ainda, vai dar origem à medula espinhal, tá? Que é a continuação a partir do bulbo no tronco encefálico, tá bem? Outra estrutura importante são chamadas de ventrículos. Os ventrículos nada mais são do que transformações sofridas pelas vesículas primordiais à luz do tubo neural primitivo. Esses ventrículos, eles podem ser classificados em ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Nessa primeira imagem, nós podemos perceber, nesse primeiro slide, nós podemos perceber que os ventrículos, eles são isométricos, ou seja, eles são, o que tem de um lado é exatamente igual do que tem do outro. Os ventrículos laterais, nós podemos observar nessa imagem, estão presentes no telencéfalo. Já o terceiro ventrículo, ele está no diencéfalo, tá? Comunicando também com os ventrículos laterais através do que se chama de forame, interventricular. E o quarto ventrículo está no mesencéfalo, que nada mais é do que um canal estreitado, o aqueduto cerebral, o qual comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Dentro desses ventrículos, dessas cavidades, está uma outra estrutura que nós já falamos para vocês, que é o líquor. O líquor é um líquido com baixo teor de proteínas, viscoso e incolor. Esse líquido, também conhecido como líquido cérebro-espinhal, ele é produzido no que se chama de plexo corióide. Os plexos corióides estão localizados no assoalho dos ventrículos laterais, no teto do terceiro e do quarto ventrículos. Nós veremos agora a topografia superficial do encéfalo. Quando nós olhamos um encéfalo, nós podemos perceber que ele é todo enrugado, grosseiramente falando. Ele apresenta como se fossem ranhuras, o que se chamam de giros ou circunvoluções cerebrais. Pessoal, estrategicamente, o tecido nervoso, ele assume essa postura anatômica exatamente para que haja um aproveitamento de espaço. Vocês imaginam se o encéfalo fosse esticado, se ele, ao invés de apresentar esses sulcos, esses giros, ele fosse esticado. Ele ocuparia um espaço muito maior, o que obviamente dificultaria a vida de todos nós. Nós precisaríamos ter uma cabeça gigantesca,
tá? Por isso que ele apresenta, como vocês podem olhar por esse slide, eles apresentam essas ranhuras, que são chamadas de giros ou circunvoluções. Entre essas circunvoluções, nós observamos esses sulcos, tá bem? Essas circunvoluções ou giros cerebrais, eles são separados por sulcos, que são o sulco central, o sulco lateral, e nós também temos o que se chama de fissura longitudinal, que não está aparecendo aqui, porque é mais fácil visualizar através de uma norma superior, pessoal. Muito bem, esses sulcos também dividem o que se chamam de lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, através de um corte esquemático sagital mediano, as estruturas que compõem através dessa norma ou desta vista. Primeira estrutura é o telencéfalo. O telencéfalo, como nós já vimos, faz parte do cérebro. O telencéfalo é toda essa porção em vermelho que nós estamos olhando, tá? O que compõe o telencéfalo? Além dos giros cerebrais que nós estamos vendo nessa parte mais superior, nós também podemos observar uma outra estrutura que lembra muito o símbolo de uma marca muito conhecida de materiais esportivos, que é o símbolo da Nike. Essa estrutura que lembra esse símbolo se chama corpo caloso. O corpo caloso, por sua vez, é subdividido em joelho, tronco e esplênio. A principal função do corpo caloso é realizar a intercomunicação interhemisferial dos dois hemisférios cerebrais. Ele faz a comunicação e a relação entre os dois hemisférios cerebrais. Ainda dentro do cérebro, nós temos a estrutura do diencéfalo. O diencéfalo é essa estrutura mostrada no slide em verde, tá bom? Bem central no cérebro. Ela pode ser subdividida ou apresenta como principais estruturas o terceiro ventrículo, a aderência intertalâmica, que seria essa projeção bem no centro do diencéfalo, e também nós temos o que se chama de plexo corioide. Pessoal, vocês já sabem o que é o plexo corioide. O que o plexo corioide produz? O plexo corioide produz o líquor ou o líquido cérebro-espinhal, tá bem? Na sequência, as próximas estruturas são o mesencéfalo, que, como nós já falamos, obviamente, fazendo apenas uma analogia, representaria a cabeça do passarinho. Nós temos também na ponta do bico do passarinho, por favor, gente, isso é apenas uma analogia para facilitar o entendimento. Nós temos a glândula hipófise. A glândula hipófise, ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise, tá? Obviamente que nós teremos outra oportunidade para falar com mais detalhe dessa glândula especial, fantástica, tá bom? Abaixo agora nós temos a ponte, tá? A ponte, atrás da ponte, na verdade, nós temos o aqueduto cerebral e o quarto ventrículo. Dentro do quarto ventrículo, aliás, na sua câmara, nós temos o plexo corioide, tá? Que, como vocês já sabem, fazem a produção do líquor. E por fim, nós temos o bulbo, que é a última porção antes do forame magno, até virar a medula espinhal, tá? Porque a medula espinhal é a continuação do bulbo, né? E por fim, então, no bulbo nós concluímos o tronco encefálico.